Zygmunt Bauman. Modernidade e Holocausto. Capítulo 5. Pedindo a colaboração das vítimas. Destino é a interação de vitimadores e vítimas. Raoul Berg. O memorável veredito de Hannah Arendt, de que não fosse pela atuação dos colaboradores judeus e pelo zelo dos Judenrat conselhos judeus, o número de vítimas teria sido bem menor, não parece capaz de suportar exame mais acurado. Esse severo julgamento mal consegue resistir ao fato de que, apesar do amplo espectro de atitudes tomadas pelos líderes das comunidades perseguidas, desde o suicídio de Czerniakov, passando pela colaboração ativa e consciente de Runkovsky-Gens com os supervisores nazistas, até o processo Bialystok sobre a ajuda semi-oficial de Judenrat à resistência armada, o efeito final acabava sendo praticamente o mesmo: a aniquilação quase total de comunidades e de seus líderes. Pode-se também assinalar que cerca de 1/3 de todos os judeus assassinados pelos nazistas foram mortos sem recurso a qualquer assistência direta ou indireta dos conselhos e comitês judaicos. A guerra contra a Rússia foi oficialmente declarada por Hitler uma guerra de aniquilação, e os notórios Einsatzgruppen que seguiram a vitoriosa Wehrmacht na sua primeira incursão em terras soviéticas não se preocuparam em criar guetos ou eleger conselhos judeus. Numa série de opiniões sobre o impacto da cooperação judaica na dizimação dos judeus da Europa, do ponto de vista de Isaiah Trunk, concluindo a mais completa e abrangente investigação dos registros remanescentes dos Judenrat, expressa a posição oposta à de Arendt. De acordo com essa visão, a participação ou não participação judaica nas deportações não teve influência substancial, de nenhuma forma, no resultado final do Holocausto na Europa Oriental. Para fundamentar sua conclusão, Trunk assinala os inúmeros casos em que a recusa de certos funcionários de Judenrat a obedecer às ordens da SS levou à sua substituição por pessoas mais obedientes, ou mesmo a que o elo intermediário judeu fosse simplesmente descartado pelos SS, que então procediam eles mesmos à seleção, embora na maioria dos casos com alguma ajuda da polícia judaica. Com efeito, processos individuais de desobediência continuaram pouco eficazes precisamente porque em tantos outros casos os nazistas podiam contar com a cooperação judaica e portanto executar operação assassina recorrendo apenas residualmente às próprias forças. Não se sabe até que ponto a desobediência poderia ter sido mais eficaz se houvesse uma expectativa universal em relação a ela. Parece, no entanto, provável que, se a cooperação não estivesse disponível e em tão larga escala, a complexa operação do assassinato em massa teria confrontado os administradores com problemas gerenciais, técnicos e financeiros de magnitude inteiramente outra. Como mencionei no primeiro capítulo, os líderes das comunidades condenadas executavam a maior parte do trabalho burocrático preliminar que a operação exigia, fornecendo aos nazistas os registros e mantendo arquivos das suas vítimas em potencial, supervisionavam as atividades de produção e distribuição necessárias à manutenção da vida das vítimas de até o momento em que as câmaras de gás estivessem prontas para recebê-las, policiavam a população encarcerada de modo que as tarefas da lei e da ordem não desgastassem o engenho e os recursos dos captores, asseguravam o fluxo macio do processo de aniquilação, apontando os objetivos dos sucessivos estágios, despachavam os objetos selecionados para os locais onde podiam ser apanhados com o mínimo de confusão e levantavam os recursos financeiros necessários para pagar a última jornada. Sem essa ajuda substancial e diversificada, o Holocausto teria provavelmente ocorrido de qualquer forma, mas teria passado à história como um episódio diferente e talvez um pouco menos assustador, como mais um dos muitos casos de coerção e violência em massa cometidos contra uma população desamparada por conquistadores sanguinolentos levados pela vingança ou ódio comunitário. Com isso tudo, por outro lado, o Holocausto confronta o historiador e o sociólogo com um desafio inteiramente novo. Serve como uma janela da qual se pode ter uma vista desses processos trazidos a efeito pela arte inteiramente moderna da ação racional.
da nova potência e dos novos horizontes do poder moderno, que se tornam possíveis uma vez que tais processos foram utilizados a serviço dos seus objetivos. No que concerne a esse aspecto formidável do Holocausto, o quadro adequado de referência e comparação parece ser fornecido pelo exercício normal do poder no governo da sociedade moderna, mais do que na história sangrenta de violência genocida espetacular. Com efeito, a rotina do genocídio no geral exclui essa colaboração das vítimas que foi tão marcante no Holocausto. O genocídio comum raramente, se é que alguma vez, visou a aniquilação total do grupo. O propósito da violência, se a violência é proposital e planejada, é destruir o grupo marcado, uma nação, uma tribo, uma seita religiosa, como comunidade viável capaz de perpetuar e defender sua identidade própria. Se for esse o caso, o objetivo do genocídio é atingido quando, a quantidade de violência já é grande o bastante para minar a vontade e resistência dos que sofrem e para aterrorizá-los até a rendição ao poder dominante e a aceitação da ordem por ele imposta. E, 2. O grupo marcado foi despojado dos recursos necessários à continuação da luta. Preenchidas essas duas condições, as vítimas ficam à mercê dos seus atormentadores. Elas podem ser forçadas a uma longa escravidão ou receber um lugar na nova ordem nos termos estabelecidos pelo vencedor, mas qual sequela escolhida depende inteiramente dos caprichos do conquistador. Seja qual for a opção selecionada, beneficia os que perpetram o genocídio. Eles ampliam e solidificam seu poder e arrancam a oposição pela raiz. Entre os recursos de resistência que devem ser destruídos para tornar a violência eficaz, recursos cuja destruição, provavelmente, é o ponto central do genocídio e em última análise a medida de sua eficiência, de longe a posição mais crucial é ocupada pelas elites tradicionais da comunidade condenada. O efeito mais essencial do genocídio é a decapitação do inimigo. Espera-se que o grupo marcado, uma vez privado de liderança e centros de autoridade, perca sua coesão e capacidade de sustentar a própria identidade, consequentemente, seu potencial defensivo. A estrutura interior do grupo sofrerá um colapso, reduzindo o grupo a uma coleção de indivíduos que podem ser então pensados um a um e incorporados à nova estrutura administrada pelos vencedores, ou reorganizada à força como categoria subjugada e segregada, governada e policiada diretamente pelos gerentes da nova ordem. As elites tradicionais da comunidade condenada constituem portanto o alvo primário do genocídio, na medida em que este vise de fato a destruição do povo marcado como comunidade, como entidade autônoma coesa. De acordo com a visão de Hitler para a Europa Oriental como um vasto Lebensraum, um espaço vital para a raça alemã em expansão e de seus habitantes como futura força de trabalho escrava a serviço dos novos senhores, as forças de ocupação alemãs procederam à sistemática extinção de todos os vestígios da estrutura política e autonomia cultural nativas. Caçaram, encarceraram e tentaram destruir fisicamente todos os elementos ativos das nações eslavas conquistadas e evitar a reprodução das elites nacionais com o desmantelamento quase total das instituições educacionais mais elementares e a proibição de toda iniciativa cultural local, exceto a moralmente corrupta. Assim fazendo, no entanto, descartaram a possibilidade de obter a cooperação das nações escravizadas na busca da grandiosa visão de Hitler, se é que alguma vez contemplaram tal possibilidade, exceto talvez pelos serviços auxiliares de elementos criminosos marginais. Com as elites locais marcadas para a destruição, os conquistadores foram abandonados à própria sorte e tiveram que computar as ações dos países vencidos na coluna de custos, não de ativos. A escravização dos judeus nunca foi objetivo dos nazistas. Mesmo que o assassinato em massa não tenha sido pensado desde o início como fim último, a situação que os nazistas queriam criar era de total Entfernung, a efetiva remoção dos judeus do mundo e da vida germânicos. Hitler e seus seguidores não tinham uso para os serviços que os judeus podiam oferecer, mesmo como trabalhadores escravos.
A completude da solução buscada, quer sob a forma de imigração, expulsão ou extermínio físico, tornava desnecessário qualquer tratamento especial das elites judaicas, que estavam condenadas ao mesmo destino dos seus irmãos. Qualquer provação preparada para os judeus como um todo era vista como sem exceções, aplicando-se na mesma forma e medida a todos os membros da raça. Talvez um efeito antecipado dessa totalização do problema judeu tenha sido a sobrevivência da estrutura comunitária judaica, de sua autonomia e autogoverno, muito antes que modelos comunitários semelhantes fossem submetidos a um assalto frontal em todos os territórios eslavos. Essa sobrevivência significou, primeiro e antes de mais nada, que as elites judaicas tradicionais mantiveram sua liderança administrativa e espiritual durante toda a execução do Holocausto. Quando nada, essa liderança foi ainda mais reforçada e se tornou quase incontestável após a segregação física dos judeus e o cerco dos guetos. O método usado para afirmar as elites judaicas no seu novo papel nos Judenrat variou, desde a insistência nazista de se realizarem eleições em alguns dos maiores guetos do leste e nas bem enraizadas comunidades judaicas da Europa Ocidental até a escolha dos prazes dentre os veneráveis da comunidade, reunidos na praça local do mercado. E ainda há ampla evidência de que os supervisores dos bairros judeus estavam dispostos a sustentar e reforçar a autoridade dos líderes judeus escolhidos. Precisavam do prestígio dos conselhos judeus para conseguir a passividade das massas judias. No seu famoso Schnellbrief despacho rápido emitido de Berlim em 21 de setembro de 1939 para todos os comandantes alemães nas cidades polonesas recém-ocupadas, Heydrich enfatizava que os conselhos de anciãos judeus deviam ser compostos pelas personalidades e rabinos influentes que restassem, e então enumerava uma longa lista de tarefas vitais pelas quais os conselhos seriam os únicos responsáveis, assumindo portanto seu controle e autoridade. É possível supor que a insistência nazista em fazer tudo no gueto pelas mãos dos judeus tinha como um de seus perversos objetivos tornar o poder da liderança judia tanto mais visível e convincente. A população judia ficou virtualmente fora da jurisdição das autoridades administrativas normais, o que aconteceu gradualmente na Alemanha e de forma abrupta nos territórios conquistados, sendo jogada inteiramente e sem apelação nas mãos dos seus líderes correligionários, que em troca recebiam suas ordens e respondiam perante uma instituição alemã similarmente alheia à estrutura normal de poder. Os princípios teórico-legais da bizarra mistura de autogoverno e isolamento do gueto foram enunciados e codificados em 1940 por Hermann Erich Seifert. O indivíduo judeu não existe para as autoridades alemãs dos territórios ocupados. Em princípio não há negociações com o indivíduo judeu, mas exclusivamente com os Altestenrat, conselhos de anciãos judeus. Com a ajuda dos seus Altestenrat, os judeus podem cuidar inteiramente por si mesmos dos seus assuntos internos, incluindo os assuntos de suas comunidades religiosas, mas por outro lado têm que executar com inteira responsabilidade as tarefas e exigências da administração alemã. Os membros do Altestenrat, na maioria dos casos os mais ricos e mais distintos, são pessoalmente responsáveis por essa execução. Sem dúvida, esse Altestenrat é reminiscente remoto das caos de que fez uso a política judaica da Rússia czarista, mas com uma grande diferença. Os direitos judeus eram dados e defendidos pelas caos. Já no governo geral nazista os deveres judeus eram recebidos e distribuídos pelos Altestenrat. Não há discussão ou argumentação contra a ordem alemã. A liderança judia exerce um poder ilimitado sobre a população cativa, mas estava à mercê de uma organização criminosa livre de controle exercida pelos órgãos constitucionais do Estado. As elites judias desempenhavam, portanto, um papel mediador crucial na incapacitação dos judeus. De forma bem atípica para um genocídio, a submissão total de uma população à vontade desenfreada dos seus captores foi alcançada não pela destruição, mas pelo reforço da estrutura comunitária e o papel integrador desempenhado pelas elites nativas.
Paradoxalmente, portanto, a situação dos judeus nos estágios preliminares da solução final parecia mais a de um grupo subordinado dentro de uma estrutura normal de poder do que a de vítimas de uma operação genocida ordinária. Em notável medida, os judeus eram parte do arranjo social que iria destruí-los. Constituíam um elo vital na cadeia de ações coordenadas. Suas próprias ações eram parte indispensável da operação total e condição crucial do seu sucesso. O genocídio comum divide os atores de forma inequívoca em assassinos e assassinados. Para estes, a resistência é a única resposta racional. No Holocausto, as divisões foram menos claras. Incorporada a estrutura geral de poder, com uma lista ampliada de tarefas e funções dentro dela, a população condenada tinha aparentemente uma gama de opções. A cooperação com os próprios inimigos jurados e futuros assassinos não escapava à sua medida de racionalidade. Os judeus podiam, portanto, brincar nas mãos de seus opressores, facilitar a tarefa deles e apressar a própria perdição, enquanto guiados em sua ação pelo propósito racional de sobreviver. Por causa desse paradoxo, os registros do Holocausto oferecem uma revelação única dos princípios gerais da opressão burocraticamente administrada. O Holocausto foi, claro, um caso extremo de um fenômeno que normalmente aparece de forma bem mais branda e raramente visa o total extermínio do oprimido. No entanto, precisamente por causa do seu extremismo, o Holocausto revelou aspectos da opressão burocrática que de outra forma poderiam ter passado despercebidos. Na sua forma geral, esses aspectos têm uma aplicação bem mais ampla. Com efeito, deve-se levá-los em conta se quisermos compreender plenamente como o poder opera na sociedade moderna. O mais destacado desses aspectos é a capacidade do poder moderno, racional, burocraticamente organizado, de induzir ações funcionalmente indispensáveis a seus propósitos, embora em dissonância com os interesses vitais dos atores. 2. Selando as vítimas. Tal capacidade não é universal. Para possuí-la, a burocracia deve preencher outras condições além da sua própria hierarquia interna de comando e seus princípios de ação coordenada. A burocracia tem que ser, acima de tudo, inteiramente especializada e possuir um monopólio incondicional da função especializada que desempenha. Em termos mais simples, isso significa que, seja o que for que a burocracia vá fazer aos seus objetos-alvo, deve visar explicitamente apenas a esse alvo, e, assim, é improvável que venha a afetar a situação de outras categorias, e que os objetos-alvo devem permanecer dentro da competência dessa burocracia especializada e de nenhuma outra instituição. A primeira condição resulta na improbabilidade de toda interferência externa com o processo burocrático. É improvável que grupos não afetados corram em socorro da categoria visada, uma vez que os problemas enfrentados pelos dois lados não podem encontrar facilmente um denominador comum e inspirar uma ação integrada, unida. Uma vez assegurada a segunda condição, a categoria-alvo sabe ou logo descobre que qualquer apelo a centros autorizados ou competentes que não a burocracia sob cuja administração foi jogada é inútil e ineficaz. Em alguns casos, tais apelos podem ser feitos como exceção às regras, o que apenas sua própria burocracia tem competência de definir, e então trazer consequências ainda mais sinistras que a obediente submissão à burocracia dirigente. Entre elas, as duas condições deixam a categoria-alvo sozinha, com sua própria burocracia como único quadro referencial para a tomada racional de decisões. Em outras palavras, a burocracia que conduz uma política objetivada e detém o direito exclusivo de fazê-lo é plenamente competente para estabelecer os parâmetros de comportamento das suas vítimas e, assim, capaz de mobilizar os próprios motivos racionais das vítimas como um dos recursos que pode utilizar na busca dos seus objetivos. Antes que o poder burocraticamente organizado possa contar com a cooperação da própria categoria ser destruída ou ferida, essa categoria deve ser selada, removida fisicamente do contexto da vida e preocupações diárias de outros grupos ou separada psicologicamente por definições aberta e inequivocamente discriminatórias e por uma ênfase na sua singularidade.
Num discurso proferido em abril de 1935, o rabino Joachim Prinz, de Berlim, resumiu a experiência da categoria marcada ou selada. O gueto é o mundo. Início da citação. Lá fora é o gueto. O mercado, a rua, a taberna pública, toda a parte é o gueto. E ele tem uma marca, um sinal, sem vizinhos. Talvez isso nunca tenha acontecido antes no mundo e ninguém sabe por quanto tempo se pode suportar a vida sem um vizinho. Fim da citação. Em 1935, as vítimas do futuro Holocausto já sabiam que estavam sozinhas. Não podiam contar com a solidariedade dos outros. O sofrimento por que passavam era delas apenas. Pessoas fisicamente tão próximas estavam, espiritualmente, a uma distância infinita. Não partilhavam de sua experiência. E a experiência do sofrimento não é fácil de comunicar. Os judeus em prol dos quais falou o rabino Prinz, sabiam que os funcionários dos boreaus judeus tinham o comando absoluto do jogo. Eles ditavam as regras, elas as mudavam ao seu bel prazer e decidiam as apostas. Suas ações eram, portanto, os únicos fatos concretos a considerar e a calcular para a própria ação pessoal. A retirada do mundo exterior delimitou as fronteiras da situação. Devia agora ser definida exclusivamente nos termos dos perseguidores, dos quais não havia escapatória. A remoção física dos judeus passou amplamente despercebida, porque já muitos alemães os haviam removido de seus corações e mentes. O isolamento espiritual veio primeiro. Foi alcançado por vários meios. O mais óbvio deles, um apelo direto ao antissemitismo popular, o fomento de sentimentos antissemitas do povo, até então indiferente ou inconsciente de um problema judeu especial. Isso foi feito, habilidosamente, pela propaganda nazista, sem poupar esforço nem recursos. Os judeus foram acusados de crimes hediondos, intenções perniciosas e vícios hereditários repugnantes. Acima de tudo, em afinação com a sensibilidade higiênica da civilização moderna, medos e fobias normalmente despertados por vermes e bactérias foram insuflados, apelando-se à obsessão do homem moderno com a saúde e o saneamento. A condição de judeu foi apresentada como uma doença contagiosa e seus portadores como uma versão atualizada da febre tifoide. Ter relações sexuais com judeus era abraçar o perigo. Os mecanismos sociopsicológicos usados para produzir a reação de nojo e aversão diante, digamos, da carne crua ou do cheiro de urina humana, descritos de forma tão convincente por Norbert Elias no seu balanço do processo civilizador, foram utilizados para tornar a própria presença dos judeus nauseante e repulsiva. Havia, no entanto, limites à eficiência do espírito antissemita. Muitas pessoas mostraram-se imunes à propaganda do ódio ou, de forma mais geral, à interpretação irracional do mundo que a propaganda pedia que aceitassem. Muitas mais, embora admitindo sem grande protesto a definição oficial da condição de judeu, recusavam-se a aplicá-la em relação aos indivíduos judeus que conheciam. Se a propaganda antissemita fosse o único meio de selar os judeus para afastá-los da vida comunitária, provavelmente fracassaria, resultando, na melhor das hipóteses, em uma divisão popular entre o campo dos raivosos com ódio aos judeus e talvez outro com uma massa, menos integrada e de organização mais pobre mas razoavelmente eficiente, de não colaboradores e ativos defensores das pessoas injustamente vitimizadas. Isso certamente não bastaria para tirar os judeus dos corações e mentes dos alemães de forma suficientemente radical para privar a subsequente destruição física dos judeus de qualquer oposição e ressentimento. O impacto da propaganda antissemita era, no entanto, apoiado e consideravelmente reforçado pelo cuidado que se tinha em mirar bem no alvo todas as medidas antijudaicas, de forma que cada ato sucessivo, mesmo se ineficaz no propósito declarado, aprofundava o abismo entre os judeus e o resto, sublinhando ainda mais a mensagem. Por mais atrozes que fossem as coisas que aconteciam aos judeus, elas definitivamente não tinham qualquer influência adversa na lida do resto da população e portanto não diziam respeito exceto aos judeus.
Sabemos hoje, pela evidência histórica plenamente comprovada, a que ponto chegou a energia dos altos funcionários nazistas e dos especialistas a soldo deles para produzir uma definição adequada dos judeus, aparentemente uma sutileza legal, ridiculamente deslocada contra o pano de fundo da violência brutal e inescrupulosa. De fato, a busca de uma definição legalmente perfeita era mais do que o último vestígio da jurisprudência cultura de que os nazistas não conseguiam se livrar muito bem, ou uma homenagem que se prestava à tradição ainda não plenamente esquecida do Rechtsstaat e Estado de Direito. Uma definição precisa do judeu era necessária para tranquilizar as testemunhas da vitimização, garantindo que o que viam ou suspeitavam não aconteceria a elas e que, portanto, seus interesses não estavam ameaçados. Para obter esse efeito, precisava-se de definição tal que se pudesse usar para decidir exatamente quem era e quem não era judeu. Para eliminar toda a possibilidade de casos equívocos, intermediários, mistos, ambíguos, que permitissem interpretação contraditória. Por mais notórias em sua substância e relevância ostensivamente funcionais, as famosas leis de Nuremberg serviram a esse propósito de forma esplêndida. Não deixaram terra de ninguém entre os judeus e os não-judeus. Criou-se uma categoria de pessoas marcadas para Sonderbehandlung, tratamento especial, e finalmente para eliminação. Mas também criaram, de um golpe, uma categoria bem mais vasta de cidadãos limpos e seguros do Reich, o puro sangue alemão. O mesmo propósito era servido, com variado grau de sucesso, marcando-se as lojas de judeus, e com isso enfatizando a propriedade e segurança das que não eram marcadas, ou forçando o que restava dos judeus alemães a colocar emblemas amarelos na roupa. Na verdade, importante como possa parecer, a questão judaica não tinha mais que um interesse mínimo para a vasta maioria dos alemães. Quando o Reich se voltou para leste e era chegada a hora da Aussiedlung colonização, a maioria das pessoas provavelmente pouco pensava e perguntava menos ainda sobre o que acontecia aos judeus do leste. Para a maioria, os judeus estavam fora de vista e fora da mente também. A estrada para Auschwitz foi construída pelo ódio, mas pavimentada pela indiferença. O processo de separação foi acompanhado por um silêncio ensurdecedor de todas as elites estabelecidas e organizadas da sociedade alemã, todos aqueles que, teoricamente, poderiam erguer a voz contra o iminente desastre e se fazer ouvir. Pode-se supor que a razão disso, em parte, foi a ampla simpatia pelo plano geral de Entfernung e remoção de uma nação e cultura vistas por várias razões como estranha e indesejável. Esta não foi, porém, toda a razão e nem sequer talvez a mais decisiva. A tomada do poder do Estado pelos nazistas não mudou as regras da conduta profissional, que permaneceram fiéis como sempre foram, desde a aurora da Idade Moderna, ao princípio da neutralidade moral da razão e a busca da racionalidade, que não tolera compromisso com fatores não relacionados ao sucesso técnico do empreendimento. As universidades alemãs, como suas equivalentes em outros países modernos, cultivaram cuidadosamente o ideal da ciência como uma atividade eminentemente livre de valoração. A seus departamentos conferiam o direito e atribuíam o dever de servir aos interesses do conhecimento e colocar de lado todos os interesses com os quais pudessem colidir os objetivos científicos. Basta lembrar isso para que diminua muito o choque do silêncio e mesmo da entusiástica cooperação das instituições científicas alemãs na execução das tarefas nazistas. O americano Franklin H. Littell insiste que quanto menos surpreendentes, mais preocupantes são, ou ao menos deveriam ser, esse silêncio e essa cooperação. Início da citação. A crise de credibilidade da universidade moderna vem do fato de que os campos da morte não foram construídos nem seu esquema operacional imaginado por iletrados, por selvagens ignorantes e sem educação.
Os centros de extermínio foram produto, como seus inventores, daquele que durante gerações foi um dos melhores sistemas universitários do mundo. Nossos bacharéis trabalham, sem maiores conflitos íntimos, pelo Chile social-democrata ou pelo Chile fascista, pela Junta ou pela República Gregas, pela Espanha de Franco ou a dos republicanos, pela Rússia, pela China, pelo Kuwait ou Israel, pelos Estados Unidos, Inglaterra, Indonésia ou Paquistão. Isso resume, embora severamente, o papel histórico dos técnicos formados, aqueles que foram educados na arte da indiferença moral, ética e religiosa da universidade moderna. Fim da citação. Ele prossegue lamentando que por muitos anos foi mais fácil, no seu país, discutir o mau uso e abuso da ciência pelos nazistas do que os serviços oferecidos pelas universidades americanas, a Dow Chemical, a Minneapolis, a Univel, a Boeing Aircraft ou a ITT no restabelecimento do fascismo no Chile. O que de fato importava às elites científicas, e, de forma mais geral, intelectuais, alemãs e aos seus melhores e mais distinguidos indivíduos era a preservação de sua integridade acadêmica e como porta-vozes da razão. E essa tarefa não incluía, de fato excluía em caso de conflito, a preocupação do significado ético de sua atividade. Como Alan Berchin descobriu, na primavera e verão de 1933, os luminares da ciência alemã, pessoas como Planck, Sommerfeld, Heisenberg e von Laue, todos aconselharam paciência e reserva ao se lidar com o governo, especialmente no tocante a demissões e migração. O objetivo básico era preservar a autonomia profissional de sua disciplina, evitando a confrontação e esperando que retornassem à vida e aos procedimentos normais. Todos queriam defender e salvar o que importava para eles, e conseguiram, assim que se mostraram dispostos a esquecer o que importava menos. Mostrar tal disposição foi fácil, uma vez que a vida normal efetivamente retomada após as extravagâncias da lua de mel nazista não foi muito diferente daquela a que esses professores estavam acostumados e apreciavam com carinho. Era justamente isso que estava faltando agora a alguns dos seus velhos colegas, e havia uma nova saudação a fazer-o entrar na sala de aula cheia de estudantes uniformizados. Seus serviços profissionais tinham forte demanda e apreço. Estavam chegando fundos para projetos ambiciosos e cientificamente instigantes, e para isso nenhum preço parecia alto demais. Heisenberg procurou Himmler para ter a garantia de que ele e os colegas, quer dizer, tirando aqueles que desapareceram, teriam permissão para fazer o que queriam e desejavam. Himmler advertiu-o a fazer uma clara distinção entre descobertas científicas e a conduta política dos físicos. Isso deve ter soado como música aos ouvidos de Heisenberg. Não era então o que seria instruído a fazer desde o início. Ele por isso não fez rodeios, promovendo ativamente a causa nazista, principalmente no exterior e durante as hostilidades, chefiando com diligência uma das duas equipes empenhadas em projetar explosivos atômicos, estimulado sem dúvida, inveterado animal científico que era, pelo desejo de ver e vencer a história da retirada de poder dos intelectuais é sempre a história da renúncia voluntária, escreveu Joachim C. Fest, e, se há resistência, é meramente resistência à tentação de suicídios, digamos, vítimas intelectuais transformadas em cortejadores da vida normal de tipo nazista viam poucas razões para se suicidar e muitas para a rendição voluntária, às vezes entusiástica. O notável quanto à rendição é que é difícil dizer onde começa, e virtualmente impossível prever onde deve parar. Durante o pogrom da Kristallnacht, a mulher do eminente orientalista professor Kali fora descoberta ajudando uma amiga judia a rearrumar a loja depredada. O marido passou a ser boicotado e a sofrer outras perseguições menores que o forçaram a se demitir. Início da citação. Os meses transcorridos foram um período de quarentena durante o qual apenas 3 pessoas, de todo o círculo social e profissional do professor, o procuraram, com a cobertura da escuridão. E recebeu mais uma comunicação do mundo exterior. Uma carta de um grupo de colegas lamentando que ele não tivesse uma saída honrosa da universidade por falta de tato da mulher. Fim da citação. Outra coisa notável sobre a rendição é que, por mais penosa que possa ter sido no início, tende a passar da vergonha para o orgulho.
Aqueles que se rendem tornam-se cúmplices do crime e portam-se conforme a dissonância cognitiva que a cumplicidade gera. Pessoas que viam com desprezo e aversão as tolices antissemitas da propaganda nazista e ficaram em silêncio apenas para salvar os valores maiores, encontravam-se alguns anos depois regozijando-se com a bendita limpeza das universidades e a pureza da ciência alemãs. Início da citação. Seu próprio antissemitismo racional fortaleceu-se à medida que a perseguição aos judeus foi piorando. A explicação é simples, embora deprimente. Quando as pessoas sabem, mesmo pela metade, que uma grande injustiça está sendo cometida e não têm a generosidade e a coragem de protestar, automaticamente lançam a culpa sobre as vítimas como forma mais simples de aliviar a própria consciência. Fim da citação. De uma forma ou de outra, a solidão dos judeus se tornou completa na Alemanha. Viviam agora num mundo sem vizinhos. Para tudo o que dizia respeito ao seu destino, os outros alemães podiam não ter existido. O único outro agente do mundo judeu era o poder nazista. Não importava como os judeus definiam sua situação, ela estava reduzida a apenas um fator: as ações que seus perseguidores nazistas achavam útil empreender. Como seres racionais, os judeus tinham que ajustar a própria conduta às respostas que os nazistas esperavam. Como seres racionais, tinham que supor a existência de uma ligação lógica entre ações e reações e portanto também certas ações como mais razoáveis e aconselháveis que outras. Como seres racionais, tinham que ser guiados pelos mesmos princípios comportamentais que os defendidos por seus burocráticos carcereiros: eficiência, ganho mais elevado, gastos menores. Uma vez que os nazistas detinham o comando inconteste e indisputado das regras e das apostas em jogo, podiam usar essa racionalidade judaica como um recurso na busca de suas próprias metas. Podiam arranjar as regras e as apostas de tal modo que cada passo racional aprofundaria o desamparo de suas vítimas em perspectiva e aproximá-las ia mais alguns centímetros da sua destruição final. 3. O jogo do salve-se quem puder. O jogo em que os judeus foram forçados pelos nazistas a entrar era de vida ou morte, portanto, a ação racional no caso deles só podia visar ao e ser medida pelo aumento das suas chances de escapar à destruição ou de limitar a escala dessa destruição. O mundo de valores estava reduzido a sobreviver, ou era pelo menos ofuscado por esse objetivo. Isso está bem claro agora, mas não estava necessariamente claro para as vítimas da época e certamente não nos estágios iniciais da estrada sinuosa para Auschwitz. Já sabemos que os próprios nazistas, incluindo seus líderes, não começaram a guerra contra os judeus com uma noção clara de suas consequências últimas. A guerra começou com o modesto objetivo da Entfernung, de afastar os judeus da raça alemã e, a longo prazo, tornar a Alemanha Judenrein. Foi no curso, e sob o impacto da perseguição burocrática desse objetivo, que, em algum estágio posterior à destruição física dos judeus tornou-se não só racional como também a solução, e tecnologicamente factível. Mas mesmo quando a decisão fatal de Hitler de assassinar os judeus russos abriu para os zelosos especialistas judeus novos horizontes e opções antes não aventadas, manter em segredo a natureza da solução final era parte integrante e crucial do projeto nazista. Levar as vítimas às câmaras de gás era chamado realocação e a identidade dos campos de extermínio era dissolvida numa vaga ideia: o leste. Quando porta-vozes dos guetos procuravam comandantes das SS para saber se eram verdade os boatos insistentes sobre iminentes morticínios, os alemães negavam categoricamente. O segredo era mantido até, literalmente, o último momento. Um crime pelo qual os membros judeus de um Sonderkommando especial que servisse nas câmaras de gás e crematórios eram punidos com a morte imediata era contar aos recém-chegados desembarcados dos vagões de gado que o edifício que viam da plataforma não era um banheiro público. A razão, claro, não era poupar as vítimas da agonia e angústia, mas fazê-las entrar na câmara de gás voluntariamente sem resistência.
Em todos os estágios do Holocausto, portanto, apresentou-se às vítimas uma opção, pelo menos subjetivamente, mesmo quando a opção já não existia, substituída pela secreta decisão da destruição física. Elas não podiam escolher entre uma situação boa e outra ruim, mas podiam pelo menos optar por um mal maior ou menor. O mais importante é que podiam desviar alguns golpes afirmando e manifestando seu direito a uma isenção ou a um tratamento especial. Em outras palavras, tinham algo a salvar. Para tornar previsível o comportamento das vítimas e portanto manipulável e controlável, os nazistas tinham que induzi-las a agir de modo racional. Para obter esse efeito, tinham que fazer as vítimas acreditarem que havia de fato alguma coisa a salvar e que existiam regras claras sobre como salvá-la. Para acreditar nisso, as vítimas tinham que ser convencidas de que o tratamento do grupo como um todo não seria uniforme, e que cada indivíduo teria sorte diferente, de acordo com o mérito. As vítimas tinham que pensar, em outras palavras, que sua conduta importava, e que sua aprovação poderia, pelo menos em parte, ser influenciada pelo que fariam. A mera existência de categorias burocraticamente definidas com vários graus de direitos e privações induziam a esforços frenéticos para obter uma reclassificação, para provar que se merecia a indicação para a categoria melhor. Em nenhum caso esse efeito era mais visível que no da Mischlinge, terceira raça criada pela legislação alemã e situada incomodamente entre judeus plenos e integrantes inatacáveis do Volk alemão. Por causa dessas discriminações, pressionavam-se colegas, superiores, amigos e parentes em busca de tratamento excepcional. Consequentemente, em 1935 foi instituído um procedimento para a reclassificação de um Mischling em categoria mais alta. O procedimento ficou conhecido como Befreiung, libertação. O conhecimento de que os esforços não são necessariamente vãos, de que o veredito do sangue pode ter uma apelação bem-sucedida e ser anulado, acrescentava entusiasmo à pressão. Podia-se, e muitos conseguiam, obter uma genuína libertação provando o próprio mérito. A mais alta corte alemã sentenciou que a conduta não bastava, decisiva era a atitude revelada na conduta. Era possível mesmo, como aconteceu com o Ministerialrat conselheiro ministerial Kille, um Mischling com notável contribuição para o extermínio dos judeus, receber um certificado de Befreiung como presente de Natal com entrega especial direto sob a árvore natalina da família. O aspecto diabólico desse cenário era que as crenças e convicções que sancionava e as ações que encorajava davam legitimidade ao plano mestre dos nazistas e o tornavam digerível para a maioria, vítimas inclusive. Enquanto lutavam por pequenos privilégios, a condição de isentos ou simplesmente a suspensão da execução prevista no plano geral de extermínio, as vítimas e aqueles que tentavam ajudá-las aceitavam tacitamente as premissas do plano. Ao argumentar, por exemplo, que esta ou aquela pessoa tem direito a ser isenta da taxa profissional com base nos seus méritos passados, admitia-se, na prática, que sem esse mérito a taxa profissional era incontestável. Início da citação. O que era moralmente tão desastroso na aceitação dessas categorias privilegiadas era que todo mundo que requeria uma exceção no seu caso implicitamente reconhecia a regra. Mas isso aparentemente nunca foi entendido por esses homens bons, judeus e gentios, que se ocupavam de todos aqueles casos especiais para os quais se poderia pedir tratamento preferencial mesmo após o fim da guerra. Kastner, um líder judeu húngaro que negociou com os nazistas a exclusão de alguns dos distritos judaicos dos campos de extermínio, tinha orgulho do sucesso em salvar judeus eminentes, categoria oficialmente introduzida pelos nazistas em 1942, como se também na visão dele fosse óbvio que um judeu famoso tivesse mais direito de ficar vivo do que um judeu comum. Fim da citação. As oportunidades de aumentar a autoridade da norma lutando por isenções, e por fim reforçando a norma ao utilizá-la como autorização para a busca de privilégios individuais, eram amplas e variadas. Foram oferecidas, sob formas diversas, em todos os estágios do Holocausto. No caso dos judeus alemães tais oportunidades eram particularmente elaboradas e em profusão.
Os judeus que lutaram do lado alemão na Grande Guerra, que foram feridos em batalha, que foram condecorados por bravura, foram declarados um caso especial e por longo período ficaram livres da maioria das restrições aplicadas a seus irmãos menos meritórios. Tal benevolência desviava a atenção da norma bem mais devastadora da qual constituía a exceção. Quem visse na benevolência uma chance pessoal podia reivindicar os benefícios, apenas aceitando ao mesmo tempo o pressuposto que garantia tanto a regra geral como as exceções, o de que os judeus normais, judeus como tais, não mereciam os direitos comuns oferecidos pela cidadania alemã. Uma onda de petições com cerrada argumentação, cartas de recomendação, intervenções em apoio a destacadas personalidades, amigos ou sócios, e a busca frenética de documentos e testemunhos desencadeadas pela norma de isenção contribuíram em não pequena medida para a calma reconciliação do novo estado de coisas criado pela legislação antijudaica. Os justos dentre os gentios fizeram o melhor que puderam para obter privilégios para pessoas que conheciam, gostavam ou respeitavam, sublinhando em suas cartas às autoridades que aquelas pessoas em particular não mereciam tratamento severo em função de seus inestimáveis serviços à nação alemã. Sacerdotes trataram de defender os judeus convertidos, cristãos de origem judaica. No processo, o princípio de que era preciso ser um tipo especial de judeu para protestar contra a discriminação e a perseguição era tacitamente aceito ou de qualquer forma, acomodado. No geral, não faltavam pessoas e grupos que ansiosamente abraçavam a ideia de sua qualidade e exclusividade de direito a tratamento mais benevolente. Um dos exemplos mais notáveis era a famosa e onipresente divisão entre os judeus estabelecidos e os judeus imigrantes na Europa Ocidental. A divisão tinha precedente no antigo antagonismo das comunidades judias bem estabelecidas e parcialmente assimiladas em relação a seus irmãos da Europa Oriental, incultos, ignorantes e de idioma Yiddish, cuja incômoda intromissão viam como uma ameaça à sua própria respeitabilidade conquistada a duras custas. As velhas e ricas famílias judias da Grã-Bretanha não se importavam em pagar a viagem de volta das pobres massas judias analfabetas que escapavam dos pogroms russos na virada do século. Na Alemanha, judeus de velha cepa, mais alemães que os alemães, esperavam livrar-se da antipatia desviando-a contra os pobres irmãos imigrantes ainda não assimilados. A velha tradição de uma atitude superior e desdenhosa em relação aos judeus do Shtetl impedia os líderes das comunidades judias do Ocidente de perceber no destino dos judeus orientais um modelo do seu próprio futuro. Nenhuma sorte comum e, portanto, nenhuma estratégia solidária podiam supostamente ser engendradas por histórias e culturas tão diversas. Quando a informação do assassinato em massa na Polônia foi transmitida pela BBC para toda a Holanda, David Cohen, presidente do Conselho Judeu, negou redondamente sua importância para o destino dos judeus dos Países Baixos. Início da citação. O fato de que os alemães perpetraram atrocidades contra os judeus poloneses não era motivo para pensar que se comportariam da mesma maneira com os judeus holandeses. Primeiro porque os alemães sempre tiveram os judeus poloneses em má conta e, segundo, porque na Holanda, ao contrário da Polônia, eles tinham que se aprumar e levar em conta a opinião pública. Fim da citação. Essa autoconfiança não decorria apenas de uma fantasiosa concepção de mundo, uma visão de conto de fadas, com consequências potencialmente suicidas para seus detentores. As visões de mundo tendem a determinar as ações e a conduta das comunidades judaicas organizadas, convencidas de sua própria superioridade, reduziu grandemente a chance de uma reação judia unificada à política nazista e facilitou a destruição por etapas. Mesmo se os porta-vozes da comunidade judaica estabelecida sentiam compaixão pelos judeus recolhidos, encarcerados e deportados diante dos seus olhos, apelavam aos membros da comunidade para manterem a calma e evitar qualquer resistência, de modo a salvar os valores mais altos.
De acordo com o estudo de Jacques Adler, a estratégia dos judeus franceses, denunciada ainda em setembro de 1940, em resposta ao tratamento diferenciado anunciado pelas forças alemãs de ocupação, não deixava dúvida sobre a hierarquia das preferências. Como prioridade básica, essa estratégia lutava para garantir a existência continuada do judaísmo francês, e o objetivo não incluía os judeus estrangeiros. Partia do pressuposto de que os judeus imigrantes constituíam uma dívida para a sobrevivência do judeu francês. O establishment francês concordou com a resolução de Vichy de que o preço para proteger o judeu francês era descarregar os imigrantes na Alemanha. Não há dúvida de que o judaísmo francês concordou com Vichy que esses judeus estrangeiros eram social e politicamente indesejáveis. A rejeição da solidariedade em nome de privilégios sociais ou de grupo, o que sempre significou, ainda que indiretamente, a anuência ao princípio de que nem todos os membros da categoria marcada merecem sobreviver e que deve haver tratamento diferenciado segundo a qualidade objetiva devidamente avaliada, era marcante não apenas nas relações intercomunitárias. Dentro de cada comunidade, esperava-se e lutava-se por tratamento diferenciado, com os Judenrat normalmente no papel de agentes da sobrevivência. Preocupadas com a estratégia do salve-se quem puder, as futuras vítimas perdiam de vista, ainda que temporariamente, a terrível noção do destino imediato. Isso deu aos nazistas a chance de alcançar seu propósito com custos bastante reduzidos e um mínimo de problema. Nas palavras de Hilberg, início da citação. Os alemães tiveram notável sucesso na deportação de judeus por estágios, porque aqueles que ficavam raciocinavam que era necessário sacrificar uns poucos para salvar a maioria. A operação dessa psicologia pode ser observada na comunidade judaica de Viena, que fechou um acordo de deportação com a Gestapo no qual se compreende que 6 categorias de judeus não seriam deportadas. De novo, os judeus do gueto de Varsóvia argumentaram em favor da cooperação e contra a resistência, achando que os alemães deportariam 60.000 judeus, mas não centenas de milhares. O fenômeno de bissecção ocorreu também em Salônica, onde a liderança judia colaborou com as agências alemãs de deportação com base na garantia de que apenas elementos comunistas dos setores mais populares seriam deportados e que a classe média seria deixada em paz. A aritmética fatal também foi aplicada em Vilna, onde o líder do Judenrat, Jens, declarou: com umas 100 vítimas eu salvo 1.000 pessoas. Com 1.000 eu salvo 10.000. Fim da citação. A vida na opressão era de tal forma estruturada que, do ponto de vista favorável da existência cotidiana, as chances de sobrevivência pareciam de fato mal distribuídas. Mais do que isso, pareciam manipuláveis. Apelava-se para recursos de autoridade pessoal ou de grupo para transformar a desigualdade pública em vantagem privada. Como disse Ellen Feng, início da citação. A ameaça coletiva de morte não era prevista porque a organização social da economia política do gueto criava chances diárias de morte diferenciada. A chance de cada um sobreviver dependia do lugar que ocupava na ordem social, e toda a ordem social de classes resultava da escassez imposta e do terror político, que recompensava os mais capazes de servir direta ou indiretamente aos nazistas. O sistema de controles também dificultava o reconhecimento de um inimigo comum, com o deslocamento da raiva contra os invasores para o Judenrat e reforçando-se a crença de que era uma guerra de todos contra todos, e não deles contra nós. Fim da citação. A individualização das estratégias de sobrevivência levou a uma desordenada disputa geral de posições e papéis considerados favoráveis ou privilegiados e a um esforço geral de agradar os olhos dos opressores, invariavelmente à custa de outras vítimas. A ansiedade e a agressão geradas nesse processo eram descarregadas utilizando-se os Judenrat como para-raios. Mas a cada estágio da destruição os Judenrat puderam contar com certo eleitorado que, beneficiado pelas sucessivas mudanças de política, daria satisfeito seu apoio aos desafortunados funcionários comunitários e assim conferia legitimidade e autoridade ao jogo do momento.
A cada estágio da destruição, exceto o último, houve indivíduos e grupos ansiosos em se salvar como podiam, em defender o que podiam, em se livrar do que fosse possível e assim, embora de forma oblíqua, cooperar. 4. A racionalidade individual a serviço da destruição coletiva. A desumana opressão de tipo nazista deixa reconhecidamente pouco espaço para manobra. Muitas das opções para as quais as pessoas são treinadas ou educadas a fazer em condições normais estão excluídas ou fora de alcance. Sob condições excepcionais, a conduta é por definição excepcional, mas é excepcional por sua forma aberta e consequências palpáveis, não necessariamente pelos princípios de escolha e os motivos que a guiam. Ao longo de toda a jornada para a destruição final, a maioria das pessoas, a maior parte do tempo, não ficou completamente sem opção. Onde há opção há uma chance de se comportar racionalmente. E foi o que a maioria das pessoas fez. Comportou-se racionalmente. Embora com total domínio dos meios de coerção, os nazistas perceberam que a racionalidade significava cooperação. Que tudo que os judeus faziam para servir aos seus próprios interesses aproximava um pouco mais o objetivo nazista do êxito completo. A cooperação é talvez uma noção vaga demais e muito abrangente. Pode ser duro e injusto considerar a mera resistência a uma rebelião aberta, seguindo-se, em vez disso, a rotina estabelecida, como um ato de colaboração. Todas as responsabilidades dos futuros conselhos judeus expressas no Schneebrief de Heydrich diziam respeito aos serviços que os líderes judeus eram obrigados a prestar às autoridades alemãs. Heydrich não se preocupou com outras funções que os Judenrat poderiam achar úteis ou necessárias. Supostamente contava que tais funções seriam exercidas por iniciativa própria dos conselhos, a partir da consideração racional das necessidades de uma comunidade amontoada num pequeno espaço e confrontada com a necessidade de garantir sua coexistência e meios de sobrevivência. Se havia essa estratégia, revelou-se bem escolhida. Os conselhos judeus não precisavam de instruções alemãs para cuidar das necessidades religiosas, educacionais, culturais e de saúde dos judeus. Ao assumir esses cuidados, eles já aceitavam a contragosto o papel de escalão mais baixo da hierarquia administrativa alemã. Sua atividade, que tirou das mãos dos alemães todos os problemas relativos à vida diária dos judeus, já era uma colaboração, de certa forma. Nisso, porém, o papel das autoridades comunitárias judias, apesar do extremismo do regime opressor, não era essencialmente diferente dos papéis normalmente desempenhados pelas lideranças de minorias oprimidas ao tornar possível a continuidade da repressão, com efeito, mera reprodução do regime opressor. Não era essencialmente diferente, também, das formas tradicionais de autogoverno judeu, particularmente na Polônia e algumas outras partes da Europa Oriental, e da autonomia estritamente preservada da Keila. No começo da ocupação alemã, e antes que os Judenrat se tornassem um elo oficial na estrutura administrativa alemã, os anciãos da Keila de antes da guerra assumiram a tarefa de representar os interesses judeus, negociando um modus vivendi com as novas autoridades. Por hábito e treino, tentaram empregar os velhos e comprovados métodos de redigir petições e reclamações, de obter audiência para tratar de suas queixas, de negociar e subornar. Não se opuseram à decisão alemã de concentrar os judeus nos guetos. Cercar e apartar os judeus do resto da população parecia boa proteção contra a molestação e os pogroms. Parecia também um método bem aceito de fortalecer o autogoverno judeu e preservar um estilo de vida judeu num ambiente hostil e ameaçador. Parecia, em outras palavras, que o confinamento nos guetos servia, naquelas circunstâncias, aos interesses judeus e que a aceitação do confinamento era uma atitude racional para todos aqueles com interesses judeus próximos ao coração. Ao mesmo tempo, entretanto, a aceitação do confinamento nos guetos significava se tornar joguete nas mãos dos nazistas. A longo prazo, os guetos revelariam seu papel como instrumentos de concentração, o estágio preliminar necessário no caminho da deportação e destruição.
Nesse meio tempo, entretanto, os guetos permitiam também que apenas um funcionário alemão exercesse a completa supervisão de dezenas de milhares de judeus, com a ajuda dos próprios judeus, que forneciam mão de obra burocrática e operária, a infraestrutura de comando da vida diária e os órgãos responsáveis pela manutenção da lei e da ordem. Nesse sentido, todo autogoverno judeu significava objetivamente cooperação. E o elemento de colaboração na atividade dos Judenrat estava destinado a crescer com o tempo à custa de todas as outras funções. As decisões racionais tomadas num dia em nome da defesa dos interesses judeus modificavam o contexto da ação de tal forma que a tomada racional de decisões ficava tanto mais difícil no dia seguinte, e as opções estavam fadadas a se tornar inteiramente impossíveis outro dia depois. O estudo definitivo de Isaiah Trunk sobre os Judenrat não deixa dúvida quanto à frenética e desesperada luta dos conselhos judeus para encontrar soluções racionais para problemas cada vez mais perturbadores e graves. Não era culpa deles que, ante a força superior dos alemães e a total eliminação das inibições morais alcançada pela engrenagem burocrática da guerra antijudaica, não houvesse solução no quadro de suas opções que não servisse aos objetivos alemães. O aparato burocrático alemão foi posto a serviço de uma meta incompreensível na sua irracionalidade. A meta era a aniquilação dos judeus. Todos, velhos e jovens, inválidos e capazes, passivos economicamente e ativos em potencial. Não havia como, portanto, os judeus se insinuarem na burocracia alemã da destruição, se fazerem úteis ou qualquer outra coisa desejável ou pelo menos tolerável. A guerra, em outras palavras, estava perdida para os judeus antes de começar. E no entanto, a cada fase dessa guerra havia decisões a tomar, passos a serem dados, propósitos a perseguir racionalmente. A cada dia havia uma ocasião e uma demanda de conduta racional. Foi porque o objetivo último da Operação Holocausto desafiava todo o cálculo racional que seu sucesso pôde ser construído a partir das ações racionais de suas vítimas em perspectiva. Muito antes de ser concebido o Holocausto, o talentoso mas infeliz K., o inspetor fundiário de Kafkin o Castelo, passou pela mesma experiência. Ele fracassou em sua luta solitária contra o castelo não porque agisse de modo irracional, mas porque, ao contrário, saiu do seu natural para utilizar a razão em sua relação com um poder que, erroneamente suposto, responderia racionalmente a aberturas racionais. O que, de fato, não aconteceu. Um dos episódios mais tristes, na breve e sangrenta história dos guetos, foi a campanha de salvamento pelo trabalho empreendida por iniciativa dos conselhos judeus em alguns dos maiores guetos da Europa Oriental. O antissemitismo no leste europeu, antes da guerra, acusava os judeus de parasitismo econômico. Como comerciantes e intermediários todos eram, além do mais, improdutivos, constituindo no geral um grupo de que o resto da população prescindiria. Quando os invasores alemães fizeram desse caráter prescindível dos judeus um objetivo declarado do seu programa, passou a fazer sentido mais do que nunca buscar o contrário dessa intenção com provas tangíveis das utilidades dos judeus. As circunstâncias pareciam particularmente propícias para tal estratégia, uma vez que os alemães, com seus recursos esticados até o limite pela guerra, certamente deveriam acolher com simpatia qualquer bem ou força produtiva em que pudessem botar as mãos. Dificilmente se poderia acusar Chaim Runkovsky, o prazer do gueto de Lodz e de longe mais veemente apóstolo da fé industrial, de reagir de modo irracional à ameaça alemã. Sem dúvida, ele subestimou a irracionalidade homicida dos alemães e superestimou sua inerente racionalidade metódica, ou, de maneira mais geral, o poder dos valores e princípios, que ostensivamente guiavam a forma organizada de mundo sob o ponto de vista da eficiência. É no entanto difícil ver o que mais ele poderia ter feito mesmo se tivesse consciência do seu equívoco. Tinha que se comportar como se os adversários fossem de fato agentes de atuação racional, não havia como decidir o próprio curso de ação individual sem fazer tal suposição. Em terra de cego, quem tinha um olho era rei. No mundo racional da moderna burocracia, o aventureiro irracional é o ditador.
E assim, de certa forma, Runkovski comportou-se de acordo com a única forma de racionalidade que se lhe oferecia, por mais enganosa e traiçoeira que fosse. Em inúmeras ocasiões, em todas as suas declarações públicas, tanto antes como durante os reassentamentos, ele repetiu incansavelmente que a existência física do gueto dependia unicamente do trabalho útil para os alemães e que em nenhuma circunstância, mesmo as mais trágicas, deveria o gueto dar essa justificativa para sua continuidade. Runkovski em Lodz, Efraim Barash em Bialystok, Jens em Vilna e muitos outros falaram diversas vezes e com convicção do impacto de seu trabalho diligente sobre a predisposição dos senhores alemães. Pareciam acreditar que, uma vez demonstradas a produtividade e a lucratividade da mão de obra judaica, comissões e subsídios alemães substituiriam as deportações e o assassinato aleatório. Ou assim, pelo menos, falavam ou se esforçavam em acreditar. Nesse processo, não deram pequena contribuição ao esforço de guerra alemão. Eles trabalharam para adiar a derrota final da mesmíssima força sinistra que jurava destruí-los. Antes que a sinuosa estrada chegasse a Auschwitz, muitas pontes sobre o rio Tvai foram construídas por habilidosas e entusiasmadas mãos judias. Os funcionários da burocracia alemã menos comprometidos ideologicamente ficavam de fato impressionados, por razões puramente pragmáticas, na verdade. Que os judeus fossem humanos com um lugar permanente no esquema das coisas não era coisa que lhes passava pela cabeça, mas certamente aceitavam que explorar o industrioso zelo judaico fazia mais sentido econômico e militar do que o extermínio de uma força de trabalho tão dedicada e disciplinada. Há evidência de que alguns comandantes militares no leste ficaram particularmente interessados em adiar o morticínio quando descobriram que a maioria dos artesãos locais, com habilidades indispensáveis para manter em funcionamento a máquina militar, era formada de judeus. Suas frias tentativas de defender o trabalho escravo judeu das metralhadoras dos Einsatzgruppen foram prontamente desautorizadas assim que descobertas pelas autoridades supremas, que sabiam que considerações racionais só eram admissíveis se, e na medida em que tornassem mais próximo o objetivo irracional. A resolução do Ministério dos Territórios Orientais Ocupados não deixava margem à argumentação. Início da citação. Como questão de princípio, nenhum fator econômico deve ser levado em consideração na solução da questão judaica. Se algum problema surgir no futuro, deve-se pedir a orientação do mais alto chefe de polícia ou SS. Fim da citação. No geral, o trabalho útil iniciado pelo Conselho Judaico não parece ter salvo ninguém, embora tenha de fato prolongado a vida de alguns. Elogios prodigalizados por Runkovski e Barash aos talentosos, entusiasmados e, portanto, insubstituíveis trabalhadores judeus não podiam mudar o fato sombrio de que eram judeus. Mesmo quando azeitavam a máquina de guerra germânica, os trabalhadores eram primeiro judeus e só depois úteis. Em geral tarde demais. O verdadeiro teste de racionalidade veio quando os Judenrat foram instruídos a cuidar do reassentamento. Tendo mobilizado toda a sua força operacional para combater a crescente pressão russa, os nazistas mal podiam se permitir colocar os próprios soldados a serviço da solução final. Dessa vez aceitaram que precisavam de fato do trabalho judeu. Os Judenrat foram feitos responsáveis por todas as tarefas de preparação exigidas pelo morticínio. Tinham que fornecer listas detalhadas dos residentes nos guetos destinados à deportação. Tinham que selecioná-los primeiro. Depois tinham que enviá-los aos trens de carga. Caso a pessoa resistisse ou se escondesse, a polícia judia tinha que encontrar o rebelde e forçá-lo a obedecer. Idealmente, os nazistas limitariam seu próprio papel ao de observadores afastados. Se era o caso de matar os judeus indiscriminadamente, de uma tacada, a escolha, ou melhor, a ausência de escolha, seria clara e inequívoca para todos. Um apelo à resistência geral, por menos esperança que oferecesse, seria a reação óbvia, uma vez que a única alternativa era marchar como ovelhas para o matadouro. Do ponto de vista dos alemães, tal clareza aumentaria consideravelmente o custo da operação.
Os alemães não seriam nesse caso capazes de usar o ímpeto racional das vítimas a serviço de sua própria destruição. Simplesmente, as vítimas não iriam cooperar. Utilizar a racionalidade das vítimas era uma solução bem mais racional. Portanto, sempre que possível, os nazistas tentavam evitar deportações totais. Pareciam preferir fazer a tarefa à prestação. Início da citação. Nas cidades em que o extermínio dos judeus foi feito a prestações, os alemães os tranquilizavam após cada ação, garantindo-lhes que era a última. Toda essa conversa, toda essa fraude intencional a sangue frio, no processo da solução final foi usada pelos alemães para sossegar os judeus em pânico, diminuir seu estado de alerta e desorientá-los completamente, de forma que até o último minuto eles não tinham noção do que realmente significava reassentamento. O instinto de sobrevivência, que leva as pessoas a resistirem ante a ideia da destruição iminente e a se apegarem a um fiapo de esperança, era aqui um joguete nas mãos dos executores. Fim da citação. Em muitas cidadezinhas das regiões ocidentais da União Soviética, logo transformadas num inferno pelo exército invasor alemão, estratagemas complexos eram desnecessários. Segundo as instruções de Hitler às tropas, a guerra contra a União Soviética era diferente de qualquer outra, tudo era permitido, não havia regras. A Wehrmacht, particularmente os Einsatzgruppen, agiam como se a única regra que ainda valia era mate o máximo que puder. Os judeus eram pastoreados até o bosque ou ravina mais próximos e abatidos a fogo de metralhadora. Não havia escassez de entusiásticos auxiliares ucranianos e nenhum escrúpulo entre soldados temperados pela guerra diferente de todas. Só em alguns lugares onde a população judia era particularmente numerosa ou a necessidade de artesãos judeus, particularmente aguda, davam-se ao trabalho de estabelecer conselhos e criar uma polícia judaica, o que fora a norma nos territórios poloneses conquistados anteriormente. Onde quer que se estabelecessem guetos, a colaboração judia na sua própria destruição era desejada e, em geral, obtida. Num estágio relativamente inicial, os conselhos sabiam, ou pelo menos podiam, a não ser que se esforçassem muito para não saber, qual era o verdadeiro propósito das seleções que lhes mandavam fazer. Pouquíssimos membros dos conselhos se recusavam cabalmente a cooperar. Alguns cometiam suicídio, outros juntavam-se voluntariamente ao transporte para os campos de extermínio, muitas vezes tendo que enganar os alemães, que ainda precisavam dos conselheiros vivos. A maioria, no entanto, dava continuidade às sucessivas ações finais. Estas não eram carentes de explicações racionais e convincentes para sua conduta. Com a tradição judaica condenando a barganha da sobrevivência de alguns à custa de outros, as explicações só podiam ser extraídas do folclore da era moderna, racional, e envoltas na linguagem da tecnologia moderna. Muito usado, como era de esperar, foi o jogo quantitativo. É melhor preservar a vida de muitos que a de poucos, matar menos é menos odioso que matar mais. Sacrificar alguns para salvar muitos, foi o refrão mais frequente e recorrente nas apologias gravadas dos líderes de conselhos judeus. Numa curiosa distorção mental, a condenação à morte era vista como nobre defesa da vida, moralmente recomendável. Não decidimos quem vai morrer, apenas decidimos quem vai viver. Não bastava fazer o papel de Deus. Muitos líderes de Judenrat queriam ser lembrados como benevolentes, como deuses protetores. E assim, tendo mandado milhares de velhos, doentes e crianças para a morte, Runkovsky declarou em 4 de setembro de 1942. Não éramos motivados pelo pensamento de quantos seriam perdidos, mas pela consideração dos muitos que poderiam ser salvos. Outros apilaram as ricas metáforas da medicina moderna e se paramentaram de cirurgiões salva-vidas. É necessário cortar uma perna para salvar o corpo ou, se necessário, deve-se amputar um braço estragado para salvar a vida. Tudo isso dito e as condenações à morte apresentadas como uma conquista louvável da moderna mente racional, combinada com o cálido coração judaico, uma questão continuava a importunar até o colaborador mais autocondescendente: se a amputação é inevitável, eu é que tenho de fazê-la. E de forma ainda mais obsessiva:
Uma vez que alguns devem morrer para que outros possam viver, quem sou eu para decidir quem deve ser sacrificado e por quem? Há provas de que perguntas como essas atormentaram de fato muitos dos conselheiros e líderes judeus, mesmo aqueles, particularmente esses, que não se recusavam a servir e não procuravam escapar pelo suicídio. A despedida digna de Cherniakov em Varsóvia é bem conhecida, mas a lista de suicídios é extensa e o número de conselheiros judeus que traçaram a linha que seus padrões morais não lhes permitiam cruzar foi grande e ainda não está contado. Aqui estão apenas alguns exemplos ao acaso. Antes de cometer suicídio, o Praxeas dos Judenrat de Rovne, o Dr. Bergman, disse aos alemães que só poderia mandar para reassentamento a ele mesmo e sua família. Motel Shajkin, de Kozov-Polesky, rejeitou ironicamente a oferta do Stadtkommissar de poupá-lo. David Lieberman, de Lukov, jogou na cara do supervisor alemão o dinheiro recebido em tentativa de suborno, depois de rasgá-lo em pedaços e gritar: "Aqui está o seu pagamento pela nossa viagem, tirano sangrento." Foi morto ali mesmo. Confrontado com a ordem nazista de selecionar um contingente de judeus para o trabalho na Rússia, todo o Conselho Judeu de Bereza Kartuska cometeu suicídio na reunião de 1º de setembro de 1942. Quanto aos outros, covardes ou audaciosos demais para viver, precisavam desesperadamente de uma resposta, uma desculpa, uma justificativa, um argumento moral ou racional. Na maioria dos casos registrados, buscavam esta última, aparentemente a mais aceitável para o resto e a mais convincente. Após cada ação sucessiva, aqueles como Jens e Ronkovsky sentiam a necessidade de convocar assembleias gerais dos prisioneiros restantes do gueto para explicar por que decidiram fazê-lo nós mesmos. No caso de Jens, fazê-lo significou mandar 400 velhos e crianças de Osmania para o local de execução e ordenar a policiais judeus que os matassem. A Assembleia de Prisioneiros, atordoada, era então submetida a uma exibição da mente racional, ao cálculo numérico. Se deixássemos a tarefa aos alemães, muitos mais teriam morrido ou ainda de forma mais pessoal. Se eu me recusasse a estar no comando, os alemães teriam colocado em meu lugar um homem muito mais cruel e sinistro, com consequências inimagináveis. O ganho racionalmente calculado era então refundido em obrigação moral. Sim, é meu dever sujar minhas mãos, decidiu Jens, o deus autonomeado dos judeus de Vilna, o matador que morreu convencido de que era o Salvador. A estratégia do salve-se quem puder foi seguida até o último judeu ser enterrado numa vala ucraniana ou subir em fumaça por uma chaminé de Treblinka. Foi seguida por pessoas armadas de lógica e bem treinadas na arte do pensamento racional. A própria estratégia era um triunfo e uma última honraria de racionalidade. Havia sempre algo ou alguém para salvar e portanto havia sempre uma ocasião para ser racional. Conselheiros judeus lógicos e racionais se convenciam a fazer o trabalho dos assassinos. Sua lógica e racionalidade eram parte do plano dos assassinos. Era usada cada vez que os esquadrões assassinos eram pequenos demais ou as armas mortíferas não imediatamente disponíveis. A lógica e a racionalidade estavam sempre disponíveis e, portanto, um bom suprimento de eficiente colaboração estava sempre lá, à espera, pronto para preencher o vazio. Era como se a velha sabedoria tivesse sido reformulada. Parecia que quando Deus queria destruir alguém, não o enlouquecia, tornava-o racional. Como bem sabemos hoje, a estratégia do salve-se quem puder, racional como deve ter sido, não ajudou as vítimas. Mas, em primeiro lugar, não era uma estratégia das próprias vítimas. Era um adendo, uma extensão da estratégia de destruição, exercida e administrada por forças propensas ao extermínio. Aqueles que abraçaram a estratégia do salve-se quem puder foram primeiro marcados como vítimas. Aqueles que os marcaram como vítimas criaram uma situação na qual as coisas precisavam ser salvas para existir e assim era posto em operação o cálculo de evitamento de perdas, custos de sobrevivência, mal menor. Em tal situação, a racionalidade das vítimas tornou-se a arma dos seus assassinos. Mas, afinal, a racionalidade do governado é sempre uma arma dos governantes.
Sabemos hoje que, apesar de todas essas verdades teóricas, os opressores encontraram surpreendentemente pouca dificuldade em solicitar a cumplicidade racionalmente motivada das vítimas. 5. Racionalidade da autopreservação. O sucesso dos opressores dependia da indução do cálculo racional das vítimas para sobreviver à possibilidade de se alcançar o objetivo que deveria originalmente servir, ao permitir às pessoas, pelo menos algumas e por algum tempo, agirem racionalmente num cenário reconhecidamente irracional. Isto, por sua vez, dependia de se destacar em enclaves de normalidade no contexto geral, e de se dividir um processo que, em última análise, levava à perdição em tantos estágios que, sempre que contemplados em separado, permitissem uma escolha guiada por critérios racionais de sobrevivência. Todos os atos singulares que no final se combinaram na implosão eram racionais do ponto de vista dos administradores do Holocausto. A maioria deles era também racional do ponto de vista das vítimas. Para que esse efeito fosse alcançado, tinha que se criar a aparência de que a sobrevivência seletiva era um alvo factível a maior parte do tempo e que, portanto, a conduta ditada pelo interesse na autopreservação era tanto racional como sensível. Uma vez escolhida a autopreservação como supremo critério de ação, seu preço podia ser gradualmente mas incessantemente aumentado, até que todas as outras considerações fossem desvalorizadas, todas as inibições morais ou religiosas rompidas, todos os escrúpulos rejeitados e desautorizados. Como admitiu, atormentado, Resvokazistner. Início da citação. No início, eram pedidas coisas relativamente sem importância ao conselho judaico, coisas substituíveis, de valor material, como bens pessoais, dinheiro, apartamentos. Depois, no entanto, pediram a liberdade pessoal dos seres humanos. Por fim, os nazistas pediram a própria vida. Fim da citação. A inerente indiferença moral aos princípios da racionalidade foi assim levada ao extremo e explorada ao máximo. O potencial, sempre presente em atores treinados a buscar o ganho racional mas adormecido enquanto não exposto ao teste extremo, atingiu ali o seu auge. Num clarão estonteante, a racionalidade da autopreservação revelou-se como inimiga do dever moral. Segundo uma testemunha ocular, no domingo de Páscoa de 1942, o Amtskommissar de Sokoli ordenou ao Judenrat local que despachasse para a cidade todos os homens aptos. Quando, na hora marcada, o Prazes relatou o fracasso dos seus esforços. Início da citação. O Amtskommissar ficou furioso, cortando-lhe a palavra e golpeando sua cabeça e seu rosto. Abriu com um piparote seu relógio de bolso e gritou: "Dentro de meia hora todos devem estar reunidos aqui. Do contrário, o conselho judeu será imediatamente fuzilado." Isso deu um novo choque no conselho. De repente, eles se transformaram em outros homens. Todos os 12 conselheiros, com seus assessores e ajudantes, saíram correndo pelas ruas da Steppe, indo de casa em casa e arrastando todo mundo para fora, adultos e crianças. Ninguém conseguia pará-los. Então colocaram todo mundo em filas. Se algum falso doente não aparecesse, disseram, aquele Asmodeu executaria todo o conselho. Em 15 minutos, a rua estava coalhada de gente e o Judenrat guiou em fila dupla. Fim da citação. Cenas como essa se repetiam com terrível regularidade por todo o vasto domínio nazista sobre a Europa. Conselheiros e policiais judeus eram confrontados com uma simples escolha: ou morriam ou deixavam que outros morressem. Muitos preferiram adiar a própria morte e a morte de parentes e amigos. Brincar de Deus ficava mais fácil em função do interesse próprio. É impossível dizer quantos dos que escolheram sujar as mãos esperavam de fato sobreviver. A opção entre a vida e a morte coloca o instinto de sobrevivência sob prova extrema. É injusto e errado julgar o comportamento humano nas condições dessa escolha, em comparação com o padrão de decisões muito menos dramáticas e decisivas da vida cotidiana, onde os conflitos entre o interesse pessoal e a responsabilidade pelos outros são muitas vezes agudos, mas muito raramente de caráter final ou exigindo uma escolha irreversível.
A maioria dos conflitos comuns, além disso, é enfrentada isoladamente, num meio em que a maioria das outras pessoas não precisa tomar decisões de caráter moral comparável, e por isso a visibilidade dos padrões morais permanece forte. Esse ambiente foi eficientemente destruído nos guetos durante a destruição organizada. O que quer que restasse da autoridade das obrigações morais sobre o interesse pessoal racional era defasado, na passagem por sucessivos círculos do inferno. O procedimento normal de toda a burocracia, tornar a obediência mais segura de obter pela desvalorização de todas as pressões contrárias, inclusive as morais, foi aqui levado ao extremo e revelou todo o seu potencial. A colaboração das vítimas com os objetivos dos seus perseguidores tornou-se mais fácil com a corrupção moral das vítimas. Confrontando-as com escolhas das quais os mais aptos, que sobreviviam, só podiam sair com as mãos sujas, os planejadores garantiam que, com o tempo, a população do gueto se tornava mais e mais cúmplice dos assassinatos, com isso aumentando a insensibilidade e dureza morais, em detrimento, e possivelmente extinção, de todos os freios que normalmente contêm a pressão do puro instinto de sobrevivência. Marek Delman, um dos líderes e dos poucos combatentes que sobreviveram da revolta no gueto de Varsóvia, registrou logo após o fim da guerra suas lembranças da sociedade do gueto. Início da citação. A separação completa, a proibição da imprensa de fora, o corte de toda a comunicação com o mundo exterior tinha também seu propósito e efeito especial sobre a população judaica. Tudo o que acontecia do outro lado dos muros foi ficando cada vez mais distante, obscuro, alheio. O que contava, em vez disso, era o que acontecia hoje, na vizinhança imediata. Esses eram os assuntos mais importantes, nos quais se concentrava toda a atenção do residente médio do gueto. Continuar vivo tornou-se a única coisa importante, essa vida que cada um interpreta à sua maneira, dependendo das suas condições e recursos. Confortável para pessoas ricas antes da guerra, ostentatória e exuberante para colaboradores degenerados da Gestapo ou contrabandistas desmoralizados, a vida significava fome para a incontável massa de trabalhadores e desempregados, que sobreviviam com sopa aguada dos serviços de caridade e pão racionado. Nesse tipo de vida, todo mundo se agarra obsessivamente aos seus próprios padrões. As pessoas de dinheiro veem o propósito da vida nos confortos e prazeres cotidianos, que buscam nos barulhentos e sempre cheios cafés, clubes noturnos, salões de baile. As pessoas que nada têm caçam a esquiva felicidade que há numa batata mofada encontrada numa lata de lixo ou num pedaço de pão jogando na mão mendicante por um transeunte. Elas querem esquecer a fome, pelo menos por um breve momento. Mas a fome aumenta dia a dia, transborda de apartamentos entúpidos de gente para as ruas, fere os olhos com a imagem de corpos monstruosamente esquálidos, pernas cobertas de pústulas e úlceras enroladas em trapos imundos, com chagas e feridas causadas pelo frio e a subnutrição. A fome fala pelos lábios de crianças pedintes e velhos desamparados. A pobreza é tão esmagadora que as pessoas morrem de fome nas ruas. Todo dia, entre 4 e 5 da manhã, os agentes funerários recolhem dezenas de cadáveres cobertos com folhas de jornal presas com pedras. Alguns caem nas ruas, outros morrem dentro de casa, mas as famílias os deixam nus, para vender as roupas, e os joga na calçada para que o conselho judeu pague o enterro. Uma após outra, carroças puxadas por cavalos cruzam as ruas, cheias até a borda com corpos desnudos. Ao mesmo tempo, o tifo graça no gueto. Todas as enfermarias de hospital são abarrotadas, cada uma com 150 doentes. 2, às vezes 3, dividem uma cama, mas ainda há muitos deitados no chão. Para os moribundos, as pessoas olham com impaciência. Para os outros, falta espaço. 500 cadáveres são amontoados em cada vala e ainda centenas ficam sem enterrar. Por isso o cemitério tem um fedor nauseante, doentio. Nessa trágica condição de vida dos judeus, os nazistas alemães tentam introduzir uma aparência de ordem e autoridade. Desde o primeiro dia, o poder é oficialmente exercido pelo Conselho Judeu.
Para manter a ordem, foi criada uma polícia judia uniformizada. Essas instituições, que visam dar à vida do gueto um verniz de normalidade, tornaram-se na verdade fonte de alta corrupção e desmoralização. Fim da citação. No gueto, a distância entre as classes era a distância entre a vida e a morte. Simplesmente manter-se vivo significava fechar os olhos à destituição e agonia das outras pessoas. Os pobres morriam primeiro em levas. Da mesma forma, os sem talento, os mansos, os ingênuos, os honestos, os sem iniciativa. Desde o primeiro dia, com massas de pessoas entulhadas num espaço que comportaria não mais que um terço do seu número, com rações de comida calculadas para produzir a decadência física e espiritual, com fontes de renda virtualmente inexistentes, as epidemias graçando e os remédios em falta, a vida no gueto virava um jogo sem gols onde a sobrevivência era o prêmio mais cobiçado, o único prêmio que realmente contava. Raramente foi tão alto o preço da compaixão. Raramente a simples preocupação com a sobrevivência esteve tão perto da corrupção moral. As diferenças de classe, atrozes, horríveis quando estavam em jogo o pão e o abrigo, adquiriam um caráter mortífero assim que começa a luta pelo adiamento da execução. A essa altura, os pobres estavam por demais enfraquecidos e emasculados para resistir ou defender de qualquer forma as suas vidas. Durante as operações de limpeza do gueto, muitas famílias eram incapazes de lutar, incapazes de implorar, incapazes de fugir e também incapazes de seguir até o ponto de concentração para acabar logo com aquilo. Esperavam as batidas policiais em casa, paralisados e indefesos os ricos e os não muito pobres buscavam se superar em tentativas, em geral infrutíferas, para conseguir os poucos passes de saída que os nazistas sempre tinham o cuidado de jogar no meio da multidão apavorada. Poucos se lembravam de que o sucesso de um só podia significar a perdição de outro. Fortunas eram oferecidas, e aceitas, pelas mágicas placas numéricas que livravam seus portadores da ação que se processava. Protetores influentes eram procurados de modo febril e subornados. Vladislav Slengel, o inesquecível bardo do gueto de Varsóvia, deixou a atormentada descrição da ação que teve lugar em 19 de janeiro de 1943. Início da citação. Assédio aos telefones. Socorro! 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 Acionar os chefes da Gestapo. Ligar para o pátio ferroviário. Os trens chegaram. O Sr. Smerling se encontra. Senhor, meu foi levado. Sr. Skozowski. Socorro! Qualquer quantia. 100 mil. O que for preciso. Darei meio milhão por 20 pessoas. Por 10 pessoas. Por uma. Os judeus têm dinheiro. Os judeus podem mexer os seus pauzinhos. Os judeus não podem fazer nada. Sabemos como eles fizeram suas monstruosas fortunas, e como agora rastejam pelo chão em busca de água, como oferecem seus milhões aos ucranianos, como partem levando somas de dinheiro com as quais poderiam manter vivos durante meses essas centenas reunidas na estação. O gado adornado com placas numéricas sai em debandada. Umas poucas criaturas sem placas aguardam, indefesas, entre as ruínas. Cresce o tesouro do Reich. Os judeus estão morrendo. Fim da citação. Quanto mais subia o preço da vida, mais desabava o preço da traição. Uma compulsão irresistível de viver punha de lado os escrúpulos morais e, com eles, a dignidade humana. No meio da luta generalizada pela sobrevivência, o valor da autopreservação era entronizado como incontestável legitimação da escolha. Tudo que servia à autopreservação era certo. Quando o que estava em jogo era a viagem final, todos os meios para evitá-la se justificavam. É verdade que os nazistas agora pediam aos Altestenrat que prestassem serviços incomparavelmente mais abomináveis que antes. Mas o jogo também havia mudado, tanto o preço quanto as recompensas da obediência tinham subido. E assim, mais comumente que não, os serviços continuaram a ser prestados. Na barganha por mais um dia de vida, um emprego no Conselho Judeu ou na polícia judia valia mais que dinheiro ou diamantes. Não que o dinheiro e os diamantes fossem desprezados.
Inúmeros relatos dos sobreviventes contam uma história triste e desoladora de suborno e chantagem desenfreados, de extorsão e trapaça, que se tornaram a marca de muitos Judenrat, ou pelo menos de muitos indivíduos participando de seu terrível poder para separar a vida da morte. Grandes somas de dinheiro e heranças familiares eram pedidas e pagas pelos serviços de muitos conselheiros, fosse um privilégio oficial ou um falso cartão de identidade. Particularmente cobiçado era um quarto em prédios especiais reservados para os membros dos conselhos e da polícia e seus parentes imediatos. Tais edifícios eram supostamente imunes à atenção das SS e livres das sucessivas Actionen. Com o aprofundamento do jogo e do desespero, qualquer migalha de privilégio podia, no entanto, alcançar um preço exorbitante que só os mais ricos sobreviventes da comunidade condenada podiam pagar. Esse comportamento dos Judenrat refletia a corrupção generalizada da população vitimada. A opressão, que aumentava a racionalidade da autopreservação e sistematicamente desvalorizava as considerações morais, conseguia de fato desumanizar as vítimas. Ela atuava como uma profecia que se cumpre. Primeiro os judeus foram declarados imorais e inescrupulosos, egoístas e avarentos detratores dos valores, que usavam o culto ostensivo do humanismo como uma capa conveniente para encobrir o mais cru interesse próprio. Foram então forçados a viver numa condição desumana, em que a definição oferecida pela propaganda podia tornar-se verdadeira. Os câmeras do Ministério de Goebbels passavam dias inteiros filmando os mendigos morrendo de fome em frente a restaurantes luxuosos. A corrupção tem a sua lógica. Avançava por estágios e cada passo tornava o seguinte mais fácil de dar. Começou assim. Início da citação. O vice-presidente do Conselho disse-se imediatamente melhorou o seu padrão de vida. O fato de que grandes somas de dinheiro caíram de repente em suas mãos e que outras oportunidades também cruzaram o seu caminho simplesmente virou a sua cabeça. Ele acreditava que tinha poderes ilimitados e tirava vantagem de sua posição, lucrando com a miséria geral. Ficava com a parte do leão de vastas somas de dinheiro e joias a ele confiadas para guardar e pagar aos alemães quando necessário, na hora da emergência. Ele vivia no conforto. Prosseguia assim. O vice-presidente do Conselho de Xavier-Se durante o reassentamento de agosto de 1943, quando recebeu notícias de que todos os judeus, exceto um pequeno grupo de trabalhadores especializados, seriam deportados para Auschwitz, e já se sabia o que isso significava, reuniu 40 membros de sua própria família e colocou os nomes deles na lista de trabalhadores especializados. Para terminar assim. No gueto de Skalat Obersturmbannführer Müller fez um acordo com os representantes do conselho e o comandante de polícia do gueto, Dr. Joseph Brief, para tomarem parte ativa na ação, declarando solenemente que eles e suas famílias seriam salvos. Após a sangrenta ação, um bando de SS foi ao conselho judeu e se divertiu. Um banquete os esperava. O pessoal do buffet ocupava-se do serviço em torno das mesas ricamente enfeitadas, tentando servilmente agradar os convidados. Houve risos alegres, música, e os convidados se exibiram, cantaram, felizes. Isso no momento em que 2.000 pessoas eram trancadas dentro da sinagoga, quase sufocadas pela falta de ar, e outras eram mantidas no campo junto à linha do trem, no frio. Fim da citação. E, aliás, não ficou nisso. O trem chamado autopreservação só parou na estação de Treblinka. Conclusão: se tivessem uma chance, nenhum dos conselheiros ou policiais judeus tomaria o trem da autodestruição. Nenhum ajudaria a matar outras pessoas. Nenhum mergulharia na corrupção da orgia em tempo de praga. Mas não tinham essa escolha. Ou melhor, as alternativas de escolha não foram estabelecidas por eles. A maioria, incluindo os extremamente corruptos e inescrupulosos, aplicava a razão e a capacidade de julgar racionalmente as escolhas que eram colocadas à sua frente. O que a experiência do Holocausto revelou em todas as suas terríveis consequências foi uma distinção entre uma racionalidade do ator, um fenômeno psicológico, e a racionalidade da ação, medida por suas consequências objetivas para o ator.
A razão é um bom guia para o comportamento individual somente em ocasiões nas quais as duas racionalidades repercutem e coincidem. De outra forma, torna-se uma arma suicida, que destrói seu próprio propósito, nocauteando no processo as inibições morais, seu único freio e salvador em potencial. A coincidência das duas racionalidades, a do ator e a da ação, não depende do ator. Depende do cenário da ação, que por sua vez depende de apostas e recursos, nenhum dos quais controlado pelo ator. Apostas e recursos são manipulados por aqueles que verdadeiramente controlam a situação, que são capazes de tornar algumas escolhas difíceis demais para seus governados fazerem com frequência, enquanto garantem a frequente e maciça seleção de opções, que aproximam mais os seus objetivos e reforçam o controle que exercem. Essa capacidade não muda, quer os objetivos dos governantes sejam benéficos ou prejudiciais aos interesses dos governados. Em condições de poder acentuadamente simétricas, a racionalidade do governado é, para dizer o mínimo, uma benção duvidosa. Pode trabalhar a seu favor, mas pode também destruí-los. Considerado uma complexa operação com um fim, o Holocausto pode servir de paradigma da moderna racionalidade burocrática. Quase tudo foi feito para alcançar o máximo resultado com o mínimo de esforço e custos. Quase tudo, no reino do possível, foi feito para usar as habilidades e recursos de todo mundo envolvido, incluindo aqueles que se tornariam as vítimas da operação bem-sucedida. Quase todas as pressões irrelevantes ou adversas ao propósito da operação foram neutralizadas ou colocadas inteiramente fora de ação. Com efeito, a história da organização do Holocausto podia se transformar num livro didático de administração científica, não fosse a condenação moral e política do seu propósito, imposta ao mundo pela derrota militar dos seus executores. Não faltariam acadêmicos de nome competindo para pesquisar e generalizar sua experiência, em benefício de uma avançada organização dos negócios humanos. Do ponto de vista das vítimas, o Holocausto contém lições diferentes. Uma das mais cruciais é a discordante insuficiência da racionalidade como única medida de eficiência organizacional. Essa lição ainda tem que ser absorvida plenamente pelos cientistas sociais. Enquanto isso não ocorrer, teremos que continuar a pesquisar e generalizar o tremendo avanço na eficiência da ação humana, atingido graças à eliminação de critérios qualitativos, incluindo as normas morais, raramente pensando nas consequências. Escrito originalmente para o Festschrift, em homenagem ao professor Bronisław Badzko.